Olá pessoal, meu nome é Eric Ian, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ian Cub. Hoje eu gostaria de abordar um tema muito importante, o entendimento de um princípio necessário, uma ferramenta essencial para a nossa caminhada cristã, amadurecimento na fé e relacionamento com Deus. Para mim, uma das coisas mais significativas na vida de um cristão é sua vida de intimidade com Deus, sua vida de secreto, sua vida de devocional. Devocional é devoção, é quando você se devota para buscar o Senhor Jesus. Nós precisamos entender o significado de buscar o Senhor da maneira correta, o quão importante isso é. Porém, quando eu falo desse tema devocional diário no Instagram e nas outras redes sociais, muitos de vocês têm dúvidas sobre como fazer um devocional. Eu percebo que muitas pessoas estão procurando se aprofundar na intimidade com Deus. Porém, quando se achegam a Deus para falar com Ele, quando buscam guardar um tempo para fazer o seu devocional, muitas dessas pessoas ficam perdidas. Então eu percebo que vocês têm dúvidas. Então o dia de hoje, o vídeo de hoje foi separado para você que tem dúvida em fazer o seu devocional. E se você já faz, tenho certeza que esse vídeo vai abençoar a sua vida. Hoje vamos falar como fazer o seu devocional. Primeiramente, eu gostaria de chamar a sua atenção para um princípio muito importante no relacionamento com Deus. O princípio de cultivar o relacionamento com Deus diariamente. Isso significa todos os dias. Parece que é óbvio dizer que o relacionamento de um cristão com Deus deve ser algo diário. É o ABC da vida cristã, é algo básico, mas muitas das vezes na correria do nosso dia a dia, nós não separamos tempo para ficar com Deus e nosso relacionamento com Deus se esfria. E por causa disso, deixamos e damos espaço para o inimigo e deixamos de experimentar coisas maravilhosas que Deus tem para nós todos os dias. Por causa da falta de relacionamento com Deus, a nossa geração tem deixado de experimentar o sobrenatural de Deus. Tem deixado de viver a ação sobrenatural de Deus nessa terra através das nossas vidas. Não é um culto, um congresso ou uma conferência que vai mudar a sua vida. O que muda a sua vida é o que você faz todos os dias. O relacionamento diário com Deus é um princípio estabelecido desde quando Deus criou os primeiros seres humanos, desde quando Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus os visitava na viração do dia, em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Existem várias discussões teológicas sobre o que seria exatamente a viração do dia. Se seria a viração da madrugada para a manhã ou se seria da tarde para a noite, mas o fato importante que devemos prestar atenção nesse texto é que Deus visitava Adão e Eva todos os dias. Desde o princípio, Deus estava estabelecendo que ele gostaria de ter um relacionamento diário com o homem que ele havia criado. Nas Escrituras, esse princípio se apresenta em outros versículos, como quando a Bíblia fala a respeito do maná. Em Êxodo capítulo 16, versículo 4, vai dizer o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. 19. Então Moisés disse: Ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. E colhiam, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque, vindo o calor do sol, o maná se derretia. Existem dois princípios interessantes sobre o relacionamento diário com Deus que podemos ver nesse texto sobre o maná, o pão de Deus, com o sustento de Deus pelas nossas vidas. Primeiro princípio, ele vinha diariamente, ou seja, o nosso relacionamento com Deus deve ser diário, pois ele é o pão que alimenta a nossa alma e fortalece o nosso espírito. Muitos de nós, ao deixarmos de termos um relacionamento diário com Deus e alimentarmos o nosso espírito, estamos alimentando a nossa carne. Você tem que entender que nós sempre estamos alimentando alguma coisa. Ou estamos alimentando o nosso espírito, ou estamos alimentando a nossa carne. E se você não tem um relacionamento diário com Deus, você está automaticamente abrindo brecha na sua vida. E está alimentando a sua carne e deixando o seu espírito sedento. Isso gera pecado, isso gera frieza espiritual, isso gera afastamento de Deus e morte espiritual. Porque Deus é vida. E tudo que fica longe de Deus fica na morte. Segundo princípio importante que aprendemos com o maná, ele não deveria ser estocado.
Não devemos trabalhar com estoque da presença de Deus. Você pode pensar que um culto de domingo vai te abastecer para viver a semana inteira com Deus. Não se engane, isso não é verdade. Biblicamente, assim como aconteceu com o maná, o que você recebeu não deve ser estocado com a ideia de não precisar mais colher todos os dias, mas sim uma só vez. Irá derreter como um maná e esvair, e não vai alimentar a sua alma de maneira adequada. Não será suficiente. Deus não quer que tentemos trabalhar com o estoque da presença dele. Ele quer que nós venhamos nos renovar todos os dias na presença dele. E para isso, precisamos colher todos os dias o alimento que Deus tem para nós. Para mantermos o relacionamento com Deus, diariamente é necessário ter disciplina. E como essa palavra machuca o ouvido de muita gente. Essa palavra parece um lanço para muita gente. Disciplina, não é mesmo? Porém, tudo na vida é com disciplina. Se você não tiver disciplina, você não chega a lugar nenhum. Você pode até ter talento, você pode ser o cara mais incrível do mundo, mas se você não tiver disciplina, uma hora você cai desse pedestal seu, uma hora você não suporta, uma hora as coisas vão começar a dar errado. Porque sem disciplina você não chega a lugar nenhum. Disciplina é algo muito necessário para que haja amadurecimento da fé. Você precisa abdicar da carne dos seus desejos momentâneos, aquilo que tira sua atenção, e praticar as disciplinas espirituais. O devocional pode ensinar você a praticar essas disciplinas espirituais. Então, agora que você já entendeu a necessidade de cultivar diariamente e com disciplina o relacionamento com Deus, vamos falar sobre como fazer o devocional. Para isso, eu dividi o vídeo em 4 partes. A primeira delas é a adoração. A segunda é a leitura bíblica. A terceira é a meditação. Sim, meditar na palavra de Deus. Vamos falar sobre isso. E a quarta é a oração. Porém, antes de começar, se prepare para fazer o seu devocional. Vamos estar falando da preparação antes do devocional. Prepare o ambiente, prepare os seus materiais. Vamos começar a se preparar? Primeiro passo para se preparar para ter um bom devocional. É importante separar algum tempo só para o devocional, exclusivamente para ele. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. O importante é você fazer isso. É você tornar isso uma disciplina, uma rotina. Eu, por exemplo, eu gosto bastante de fazer de manhã. Porém, eu não estou tendo tempo de fazer de manhã ultimamente. Porque eu acordo de manhã, meu filho, corpo, firma a roupa, visto e vou pro ponto de ônibus trabalhar, né? Tá na correria, estudante, né? Gente, trabalhador, sabe como é que é, né? É complicado. Mas voltando na faculdade, é o tempo que eu tenho. Então, assim, geralmente é aquele tempo entre 23 horas a 1 ou 2 horas da manhã. Então, às vezes eu deixo de assistir um filme, uma sériezinha pra ler, né? A palavra de Deus, pra orar. Ultimamente eu tô num propósito de ler a Bíblia em 100 dias com o pessoal do meu curso de teologia. Então a gente tá lendo cerca de 12 capítulos por dia. Às vezes eu leio mais, mas assim, eu separo esse tempo da madrugada, que é o tempo que eu tenho, para ler a palavra de Deus, para fazer um meu devocional. Então assim, é importante pelo menos você fazer, tem que ser o mínimo, não importa o horário. Faça o seu devocional. Torne isso uma rotina, não deixe escapar o seu dia sem você ter relacionamento com Deus. Mas não significa que por eu ter uma rotina agitada, com faculdade, trabalho, que eu não falo com Deus durante o meu dia. Eu saio, eu levanto pela manhã, a primeira coisa que eu faço é falar com Deus. Durante o caminho no trabalho eu falo com Deus, durante o caminho na faculdade eu falo com Deus. Mas eu entendo que é importante eu separar um momento do meu Deus específico, para me trancar no meu quarto, para me ficar em secreto com Deus. Separar esse tempo para devoção, e é isso que eu faço quando eu chego da faculdade. Então é necessário você entender que é muito importante você separar um tempo do seu dia para falar com Deus. Você pode ter falado com ele o dia todo, assim, sabe? Trabalhando, estudando, ok? Mas é importante ter intimidade no secreto. Tá bem, primeiro passo para se preparar para o seu devocional, que é separar um tempo especificamente para o devocional, está completo. Agora o segundo passo para se preparar para o seu devocional. Segundo passo, coloque metas. Comece fazendo pequenos devocionais de 10, 15 minutos e com o passar do tempo você pode aumentar nesse tempo. Terceiro princípio para se preparar para o seu devocional, pegue a sua Bíblia e se isole. O texto de Mateus capítulo 6, versículo 6 vai dizer o seguinte: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora ao teu pai, que vê o que está oculto. Teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Isso significa que nós devemos fechar as portas, inclusive fechar a porta da internet. Você não pode ficar com o seu celular do lado, te incomodando com um monte de notificações. Se você está ouvindo um louvor no seu celular, coloque seu louvor,
tire as notificações, mas é importante que você desligue a internet, você deixe as distrações de lado. Agora nós vamos ir para o objetivo do vídeo, como fazer o seu devocional. A primeira parte do devocional é a adoração. Em Salmo 145, versículo 2, o salmista diz: todos os dias te bendirei, louvarei o teu nome para todo o sempre. Então, quando falamos de adoração, mais uma vez nós vemos aqui o princípio do diariamente, o princípio do praticar diário, é louvor diário todos os dias para todo sempre. Então comece o seu devocional com adoração, direcionando a sua mente e o coração a Deus. Esse é o poder da adoração. A adoração tem poder de ligar o seu coração ao coração de Deus. Durante a adoração você pode ouvir uma música, coloque os seus fones de ouvido, coloque um fundo instrumental, coloque um louvor que você gosta, que toque o seu coração. O importante é você... Eu, por exemplo, faço uma playlist no Spotify e deixo tocando. Uma playlist de louvores que é só para devocional. E eu também gosto de pegar de vez em quando meu violão e tocar os louvores para Deus, mas infelizmente meu violão, né, soltou uma corda, mas eu vou estar consertando. Mas eu gosto de fazer isso para Jesus, louvar a Deus, sabe? Tocar para Jesus. A adoração, ela cria um ambiente propício para se conectar com Deus e reconhecer a grandeza dele. A adoração te deixa consciente da pessoa de Deus, da presença de Deus ali naquele local. Pois a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Salmo 23:3 vai dizer: porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Já está naquele clima de adoração, adorando ao Senhor Jesus Cristo. Vamos para o segundo passo no devocional: a leitura da palavra, a leitura bíblica. Não existe devocional sem ler a Bíblia. Nós ouvimos a voz de Deus através da palavra dele. Não tem devocional sem leitura bíblica. Quando falamos da leitura da palavra de Deus, nós encontramos novamente um modelo da prática diária, de praticar diariamente a leitura da Bíblia. Passa para baixo, muito bonito. Sabe, hoje é muito fácil que todos nós tenhamos cópias da palavra de Deus. Todo mundo tem uma Bíblia em casa atualmente. Ainda mais aqui no Brasil, que é um país laico que permite que você siga qualquer religião e tenha o livro dessa religião. Aliás, se você entrar na Play Store ou na Apple Store, você consegue fazer download da Bíblia. Então, assim, é algo muito fácil você ter a Bíblia hoje em dia. Porém, antigamente, não era assim. Inclusive, atualmente, tem muitos países que ainda têm limitações com relação à leitura da Bíblia. Tem muitos países que proibiram a leitura da palavra de Deus. Nós temos a honra de poder ter a Bíblia no nosso viver diário. Você já glorificou a Deus por isso hoje? Já glorificou a Deus por ter Bíblias em sua casa? Na antiguidade, nos tempos bíblicos, essas cópias da Bíblia eram feitas de forma manual, sim, escritas à mão por naquela época, ter uma cópia da Bíblia, ter uma cópia dos textos sagrados, não era algo fácil, não era algo para todo mundo. Era muito caro, demorava muito tempo para ser feito. No entanto, mesmo com toda essa dificuldade, Deus exigiu isso de alguns. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 17, no versículo 18 e 19, Deus diz assim, né? Também, quando se sentar no trono do seu rei, mandará escrever um livro, uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. Aqui Deus estava dando uma ordem, direcionando, falando com os futuros reis de Israel, direcionando eles a ter uma cópia bíblica da palavra de Deus no seu reino, a leitura. E no 19 fala: o rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida para que possa aprender a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Vemos aqui que a leitura da palavra de Deus é algo que deve ser praticado diariamente. Assim como o rei, que na época de Israel, para governar, tinha que ter a leitura das Escrituras atualizada todos os dias, nós temos que ler a Bíblia todos os dias para conseguirmos governar a nossa vida, governar os nossos sentimentos e caminharmos de acordo com a lei do Senhor, de acordo com a vontade de Deus. E é na palavra de Deus que nós devemos basear a nossa vida, pois quem constrói a sua vida sobre a palavra de Deus está construindo a sua vida sobre uma rocha inabalável, a rocha inabalável. Venha o que vier, a sua casa prevalecerá. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27 vai dizer o seguinte, preste atenção nisso. Todo aquele, pois, que escutar estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e as não cumpre, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, após a adoração, ore rapidamente, pedindo a Deus para que Ele abra sua mente para a leitura bíblica, para que a palavra de Deus entre no seu coração e encontre solo fértil para ser frutificada, gerar bons frutos na sua vida. Agora, sobre a maneira de ler a Bíblia, vocês ficam se perguntando, tipo assim, eu vou ler 3, 7 capítulos por dia, um livro todo, uma história inteira. Vamos falar sobre isso. Você pode ler um livro completo da Bíblia, por exemplo, pode parecer difícil, mas se você se esforçar, você consegue ler em um dia, ou escolher um trecho para meditar, ou ler um livro da Bíblia ou passagens da Bíblia que estão dispostas, na ordem que os livros estão dispostos, por exemplo, de Gênesis e Apocalipse. Eu, por exemplo, leio de 3 a 7 capítulos por dia. Atualmente eu estou lendo 12. Mas você também pode ler até a ideia ser fechada. Você não precisa ficar na cabeça com a ideia, tem que ser só 7 capítulos por dia, só 3 capítulos por dia. Se a ideia vai ser fechada, se a história vai acabar em 4 ou 5 capítulos, qual o problema de você ler 2 ou 3 a mais? O importante é você ter consciência do que o texto fala, né? Uma dose diária da palavra é muito importante. A leitura da palavra é muito importante porque ela nos transforma e nos molda, renova nossa mente e nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Romanos 12:2 vai dizer o seguinte, Romanos 12:2. Isso acontece através da renovação da nossa mente. E é só a palavra de Deus que tem poder para fazer isso. Ela é poderosa. A palavra de Deus é mais afiada que a espada de 2 gumes. Hebreus 4:12 vai dizer isso. Então a palavra de Deus, ela entra em nosso coração para transformar a nossa vida. Agora, pessoal, vamos falar sobre o terceiro passo em como fazer o seu devocional. Esse aqui pode ser um pouco polêmico, a meditação. Como assim, Eric? Agora a gente vai fazer a posição da flor de lótus, a gente vai ficar que nem monge, meditando. Não, gente, não tem nada a ver com isso. A meditação cristã tem a ver com você. Leu a Bíblia, você vai meditar em cima daquela palavra. Você vai fazer a palavra que você acabou de ler descer da sua mente para o seu coração. É você entender o que você leu. Durante a meditação, fale consigo mesmo sobre o que você leu. Meditar na palavra é plantar a palavra em solo fértil, para que ela venha frutificar. Sobre o semear a palavra e ela frutificar ou não, nós vamos ver isso na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, versículo 4 ao 8. Preste atenção. 3. Jesus lhes ensinou muitas coisas por meio de parábolas. Ele dizia, certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. O próprio Jesus vai explicar essa parábola e nos ensinar os princípios importantíssimos sobre meditar na palavra de Deus, deixar ela descer no seu coração para frutificá-la. Jesus explica a parábola do semeador no versículo 18. Ouçam que a parábola daquele que semeia quer dizer. A semente que caiu à beira do caminho representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas não compreende, e Satanás então vem e tira as coisas que foram semeadas em seu coração. 20. A semente que caiu no meio das pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino e com muita alegria aceita imediatamente, mas como não tem raiz, não dura muito tempo. Assim que encontra dificuldades ou que é perseguida por causa da mensagem, abandona a fé. Continuando, 22. A semente que caiu nos espinhos representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do bem, mas é sufocada pelas preocupações,
com as coisas dessa vida e pela ilusão das riquezas. Essa pessoa não produz nenhum fruto. Mas a semente que caiu em terra boa representa a pessoa que ouve a mensagem e a compreende. Essa pessoa cresce e produz muitos frutos, algumas vezes 30, outras 60 e outras ainda 100 vezes mais. Então você consegue compreender agora a importância de não somente ouvir e ler a palavra de Deus, mas fazer ela descer do seu intelecto para o seu coração, ou seja, compreender, meditar no que você leu, entender, fazer com que ela venha a sol fértil no seu coração e venha frutificar. Meditação na palavra de Deus é algo muito importante. Não adianta você ler a Bíblia só por ler, você tem que ler e compreender as verdades que eles são. Quando falamos de oração, novamente nós podemos perceber aqui o princípio bíblico do praticar diário. Jesus nos ensina isso em Mateus capítulo 6, versículo 11. Jesus ensina a pedir o pão nosso de cada dia. E o pão de amanhã? Amanhã você pede novamente. E o pão de depois de amanhã? Depois de amanhã você pede novamente. Entende? Então a oração é um princípio de prática diária. Assim como você alimenta o corpo, né, com o pão de cada dia, você tem que alimentar a sua alma. Tendo em vista que você acabou de ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e agora está orando, eu tenho certeza que você leu ali no texto coisas que tocaram no seu coração. Por que você não ora sobre isso? É importante nós orarmos sobre o que aprendemos na palavra de Deus. Você viu ali, por exemplo, a história de Jó. Você leu sobre Jó e você identifica algumas dificuldades na sua vida, assim como Jó sofreu. Por que você não ora sobre isso e fala, Deus, assim como o Senhor abençoou Jó no final, o Senhor multiplicou tudo que ele tinha e o abençoou, Deus, curando Jó. Me cure também, abençoe a minha vida. Você está fazendo o quê? Orando a palavra de Deus, aplicando coisas que você leu na palavra de Deus e trazendo para a sua oração. Isso é algo sábio, necessário. Assim como você viu que Jó passou por lutas, dificuldades e foi abençoado e conseguiu e venceu com o poder de Deus e pela graça de Deus, peça a Deus para que Ele venha ajudar você a passar por esse processo, por essas lutas, porque lutas todo mundo tem. A Bíblia diz que nesse mundo tereis aflições, mas Cristo venceu o mundo e você também consegue. Ore sobre isso. Fale com Deus sobre as suas necessidades. Abra o seu coração, peça perdão pelos seus pecados, interceda por sua família, igreja, situações da vida. Se um assunto te incomoda, esse assunto é perfeito para você tratar em oração. Sabe que Deus é o seu Pai e você tem total liberdade para falar com Ele. Pessoal, então recapitulando, o que fazer em um devocional? Adoração, leitura bíblica, meditação na palavra de Deus e oração. Então o tema como fazer o seu devocional é algo profundo que você deve procurar mais sobre. Para você que quer se aprofundar nisso, tem certeza que você vai ser abençoado. Se você for na descrição do vídeo, eu deixei para você um presente, um e-book que eu mesmo escrevi, sobre como fazer o seu devocional. Lá você vai encontrar vários exemplos práticos de como fazer o seu devocional e um aprofundamento desse vídeo, um aprofundamento das disciplinas espirituais da adoração, leitura bíblica, meditação na palavra de Deus e oração. Eu espero que esses passos tenham te ajudado a entender como fazer um devocional transformador. Lembre-se de praticar esses passos diariamente, pois são as ações diárias e contínuas que trazem mudança verdadeira. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe o seu comentário sobre o que Deus falou com você nesse vídeo e ative as notificações para receber mais conteúdo abençoado como esse. Que Deus te abençoe e lembre-se sempre que você é imagem e semelhança de Jesus. Se inscreva no canal da Lion Cub, me siga no Instagram e siga a Lion Cub no Instagram também. Tem muito conteúdo novo vindo por aí, tenho certeza que você vai ser abençoado. Não se esqueça que você é filho de Deus. Essa é a sua identidade. Você é filho do leão da tribo de Judá. Você é Lion Cub. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!